Olá, esse aqui é o terceiro e último vídeo referente aos melhores do ano de 2024 e nesse vídeo eu vou falar exclusivamente sobre os 15 quadrinhos que eu mais gostei de ler em 2024 e que foram lançados aqui no Brasil em 2024. Eu tô com alguns aqui a versão importada, porque já tinha comprado antes de serem lançados no Brasil, por um motivo ou outro, mas essencialmente todos eles foram lançados no Brasil em 2024, tá? Como já explicado nos vídeos anteriores e principalmente no primeiro vídeo. Se você perdeu, volta lá no primeiro vídeo que eu comento as estatísticas, como funcionaram minhas três listas e sem mais enrolação, vamos logo falar sobre esses 15 quadrinhos, né? Começando aqui com esse que está próximo, Ashita no Joe, Em Busca do Amanhã, volume 1, do Asao Takamori, do Tetsuya Shiba, publicado aqui no Brasil pela New Pop, finalmente está saindo. Todo mundo falava bem dessa parada aqui. E eu tinha vontade de ler um mangá sobre boxe, de um cara que vem de baixo, proletário, um rebelde, um delinquente, que vive no meio dos desajustados. Com certeza é um dos melhores mangás que eu li em 2024 junto com Ikkyo. Ashita no Joe é um mangá muito dinâmico, que rende bem sem ser aquela parada que parece apressada, sabe? Os autores aqui, eles não ficam muito preocupados em levar a história adiante. Parece que eles estão curtindo fazer essas páginas e meter os personagens em algumas situações engraçadas, em umas enrascadas complicadas. E no final desse volume nós já temos o Joe preso e que vai acabar gerando muitas situações. Ele continua se dedicando um pouco ao boxe dentro da cadeia, porque vê que ele pode ganhar algumas vantagens aprendendo a lutar. E estou ansioso, já devo ler o segundo volume nesse mês, e aí o terceiro demora um pouquinho, né? Não vou ler a Chita no Joe mensalmente, não. Fior di Latte, do Miguel Villa, lançado aqui no Brasil pela Veneta, é um quadrinho estranhíssimo também, que eu, no vídeo de resenha dele, eu comparei um pouco com Crusoe, por causa do desenho e da compressão da narrativa em pequenos quadros, mas também recomendei ele para quem está órfão dos quadrinhos do Simon Hanselman aqui no Brasil, e também daquele cara do quadrinho do cachorrinho de pelúcia que viaja com uma calcinha traficante e uma menininha. Não lembro qual é o nome desse quadrinho, eu vou estar botando o nome aí na tela. Mas Fior di Latte é sobre um jovem casal, tá? E sobre o Marco, que é esse cara aqui, que namora com essa loira, e ele basicamente é bancado por essa loira e descobre um fetiche em mulheres lactando. Basicamente isso. E aí a trama vai se adensando com essa namorada dele indo trabalhar para essa senhora, né, como babá, porque ela precisa sair para trabalhar vendendo sorvete, o tal Fior di Latte. E enquanto isso, o Marco vai se envolvendo também no relacionamento com essa senhora aí. E vai vendo que a vida é bem mais complicada do que grandes mamas cheias de leite, né? Como ele parece agora acreditar que o mundo é. Muito esquisito, muito provocativo e muito engraçado também. Um tipo de humor que reside ali no desconforto. A Estrada, lançamento mais recente do Manu Larsenet, uma adaptação, né, do livro do Cormac McCarthy, que praticamente foi adaptado por tudo. É uma das histórias de pós-apocalipse mais homenageadas e que influenciaram outras obras do mesmo gênero que tem. Você vê traços disso daqui em The Walking Dead, em O Livro de Eli, enfim, tantas outras histórias de sobrevivência no pós-apocalipse. Só que aqui, bicho, eu já falei antes no relatório de Brodeck, que apareceu na lista do vídeo passado, que a construção de atmosfera do Manu Larsenet é bizarra. Ele consegue pintar realmente um cenário desolador e assustador. Mais do que, por exemplo, em The Walking Dead, que eu já acho muito competente nisso, só que ele fica muito preso em umas convenções estadunidenses de apocalipse, né? O Cormac McCarthy aqui, ele coloca um pai e um filho vagando meio que sem rumo, em direção ao mar inicialmente, mas na verdade o pai sabe que é sem rumo, sem perspectiva nenhuma de vencer e de ter uma vida normal, mas ele ainda tenta manter o filho dele sob uma redoma de inocência, sabe? Não adianta muito e é uma leitura muito triste e muito densa, apesar de fluir facinho. Bouncer, do Jodorowsky e do François Bouc, lançado aqui no Brasil pela editora QS Comics. Eu tenho aqui a edição da Humanoides, que pô, é muito bonita, embora esteja assim meio bamba, é muito bonita, a impressão ficou muito boa e é o texto ali traduzido, né, do francês para o inglês, dá para ler direitinho. Não tem muita complicação e até porque não tem muito texto, é um quadrinho muito ágil.
E todos os álbuns da fase clássica do Bouncer, os 7 álbuns que foram publicados pela Humanoid estão aqui. Saiu posteriormente pela Comic Zone, né? Os 2 últimos álbuns, como Bouncer to Hell and Back. Também são muito bons e, tipo, apesar de ser uma mudança de editora, pode ser lido independentemente, embora quem leu isso aqui vai gostar mais, tá ligado? Enfim, Bouncer é um faroeste muito novelesco, dinâmico, com cores belíssimas, até porque foi produzido pós anos 2000, então ele tem essa cara mesmo de quadrinho contemporâneo. Mas ainda assim é o Jodorowsky e tem suas piras por incesto, pelo Messias, pela trajetória do Messias entre os sujos e os baixos e humilhados, enfim. Tem todas as convenções de história de western condensadas em 7 álbuns, pô. Assalto a trem, perseguições no deserto, sobrevivência a matilhas de lobo, uma gangue que cerca uma cidade. Enfim, você vai encontrar de tudo aqui. Tiroteio no bar, gente bêbada, um faroeste muito divertido e bem mais acessível do que o que nós temos visto no Brasil. Tipo, Tex, Ken Parker e principalmente Blueberry, eu vejo que tem uma barreira muito grande para leitores mais novos, porque a linguagem é muito datada, digamos assim. Enquanto que isso aqui se aproxima muito mais dos comics norte-americanos, né? As páginas são mais dinâmicas, tem bem menos texto e funciona muito bem. Viaduto, da Ana Luísa Kohler, não sei, da gaúcha Ana Luísa. A sequência e também serve como um álbum independente. A Beco do Rosário, seu sucesso que ela lançou independente e depois também saiu pela Veneta. O Viaduto saiu no começo do ano ainda. E logo que chegou eu tive que ler porque olha isso, olha essas páginas da Ana Luísa. Aqui ela continua contando a história da Porto Alegre no início do século XX, né? Como a Porto Alegre foi se tornar a cidade que é hoje, com todas essas influências europeias, né, dos imigrantes europeus, tentando também emular um ar europeu, enquanto isso acabando com a cara da cidade até então, que era muita cara de uma cidade de um povo trabalhador, de negros, indígenas também, mas principalmente negro, que acaba sumindo da cidade, sendo enxotado para os cortiços, né? Na verdade, os cortiços acabam sendo derrubados e essas pessoas são afastadas do centro da cidade. É a narrativa sobre a gentrificação de Porto Alegre e do que acontece com seus moradores durante esse processo. Chumbo, do Matthias Lehmann, lançado pela Nemo. Matthias Lehmann é francês, mas falou sobre a ditadura brasileira nesse quadrinho aqui de forma mais brilhante que muitos brasileiros, tá? É um quadrinho denso e acompanhamos aqui a trajetória da família fictícia Wallace, que tem um pouco dos traços de famílias reais que passaram pela ditadura. Aqui nós vemos uma família que enriquece a partir da exploração, né, de trabalhadores em Minas, enfim. O senhor Oswaldo Wallace era um capitalista safado e metido com integralismo, depois com a ditadura também. E nós vamos ver uma grande cisão na sua família, embora não fisicamente, mas o filho mais velho dele acaba indo para a universidade, se eu não me engano, de Minas Gerais, o FMG, começa a viver em Belo Horizonte e ele se identifica como um cara de esquerda. Enquanto o outro filho, o filho do meio, é um cara que sobrevive basicamente através de golpes, de tirar uma vantagem aqui e ali. E ele vai para o lado dos militares, né? Embora haja algumas controvérsias do tipo, ele é um homem, não sei se gay ou não sei se bi, mas ele tem relações com homens. Inclusive um homem do exército ou da polícia militar. E nós vamos ver essa família ser atravessada por todas as consequências da ditadura militar, do pós-ditadura militar, né, da reabertura democrática, e como isso vai influenciar a vida desses cidadãos. Um quadrinho sensacional que teve até um certo barulho quando saiu, muita gente da mídia falou sobre, mas eu acho que faltou mais dele em listas de melhores do ano, talvez porque elas ainda estejam saindo, né? Mas ela tá aqui na minha. O Céu para Conquistar, da sul-coreana Yudori, um quadrinho que foi publicado na França originalmente e um dos primeiros quadrinhos impressos publicados pela Yudori. Ela vem basicamente do quadrinho digital, né? Webtoons, e aqui ela faz uma
história adulta com esse traço muito particular em que nós vemos essa senhora aqui da aristocracia inglesa, mas uma aristocracia média que tem uma origem meio burguesa, então ela e seu marido são olhados de forma distinta em relação à verdadeira aristocracia, que está vivendo uma vida conjugal complicada. Ela não queria se casar com esse cara, já para começar, mas foi entregue a ele, e ela tenta viver essa vida conjugal da forma que ela foi ensinada a, né? Ela não tenta fugir da vida conjugal, ela tenta fazer o melhor que pode, embora já exista a barreira do afeto entre ela e seu esposo. Então esse esposo aí, que é esse empresário, esse senhor de negócios, falido, ele viaja muito e acaba voltando de uma dessas viagens com um artigo um tanto quanto peculiar, que é esta mulher oriental aqui, que desperta uma curiosidade também na senhora, né? Elas passam a conviver juntas e aprender juntas, uma sobre a outra e sobre a relação delas com o senhor ali, com o comerciante. Enfim, é uma história muito interessante. É uma narrativa muito diferente da ocidental e ao mesmo tempo é diferente dos pares dela, como a Kinosuke Gendry, tá certo que ela é mais experiente, né? Pode até ter influenciado aí o Dory, sei lá. Saiu pela Conrad nesse formato muito agradável de ler, formato livro, né? Capa cartão, papel offset, todo em preto e branco e tem esse traço lindíssimo. Vale muito a pena. Wonder Warthog, o melhor dos super-heróis, do Gilbert Shelton, que só poderia ter saído pela Veneta, né, aqui no Brasil. Gilbert Shelton, Robert Crumb e tal, essa galera toda aí do underground estadunidense costuma sair pela Veneta, saía antes pela Conrad, mas hoje sai pela Veneta. Aqui nós temos uma sátira dos super-heróis que é usada tanto para tirar onda com super-heróis, principalmente no começo, as primeiras tiras e histórias em quadrinhos publicadas foca muito nos tropos dos super-heróis e dos vilões e das super-equipes, enfim. E depois, claro, vai evoluindo para usar um super-herói bizarro para tirar onda com a sociedade norte-americana. Nós vemos um super-herói se candidato às eleições, vibes meio Capitão América, talvez, mas aqui é tratado de uma forma muito melhor, convenhamos. E vemos também a evolução do traço do Gilbert Shelton. Ele vai encontrando soluções muito mais simples e elegantes para resolver os seus quadrinhos. No começo é uma parada muito dura, com os blocão de texto poluindo a tela, mas depois ele vai pegando o timing do humor para esse personagem, adaptando bem, e com isso colocando ele em situações cada vez mais esdrúxulas, né? É uma curiosidade muito boa no meio dos quadrinhos underground, que sempre tentou meio que se colocar a parte dos super-heróis. Aqui ele tanto satiriza os super-heróis como usa dos tropos dos super-heróis para satirizar e tirar onda com várias outras coisas mais importantes, né? Ponto pro Gilbert Shelton. A Insustentável Leveza do Ser e Outras Histórias da Laerte é o quadrinho mais barato aqui dessa lista. Se eu não me engano, ele custa R$ 9,90, R$ 3,90, alguma coisa assim. Mas é um quadrinho curtinho, né? Capa cartão, todo em preto e branco, trazendo algumas grandes tiras da Laerte. Inclusive aqui dá título aqui ao quadrinho, né? Sempre com aquele humor afiado da Laerte, imprevisível. Não tem muito o que falar, a não ser, tá baratinho, vai atrás, Toda essa coleção HQ para Todos da Conrad são bons quadrinhos no mínimo divertidos e muito acessíveis, bom para dar de presente também, enfim, vocês que sabem. It's Lonely at the Center of the Earth, da Zoe Thorogood, que foi publicada aqui no Brasil como É Solitário no Centro da Terra, pela editora Conrad, se eu não me engano. Acho que foi Conrad ou foi Devir, mas quase certeza que foi a Conrad. E aqui nós temos um relato muito pessoal da autora sobre seu processo com a depressão e também seu processo criativo, já que o quadrinho inicia logo após ela publicar O A Cegueira Iminente de Billy Scott, e mostra um pouco do processo de criar A Cegueira Iminente de Billy Scott, mas mostra principalmente o processo que foi escrever esse quadrinho autobiográfico. Então tem já esse lance metalinguístico aí, né? E ela vai retratando a feitura deste quadrinho entremeada com a sua vida pessoal e sua luta contra a depressão. Ela encontra maneiras de representar a presença da depressão e como ela afeta a sua vida de muitas formas diferentes.
tem um pouco desse grafismo aqui, de retratar a cara dela desse jeito. Lembra até um pouco Boa Noite Pum Pum, embora não seja a cabeça de um pássaro, né? Mas tem significado dentro da história, faz total sentido, e eu não duvido da Zoe ter lido Boa Noite Pum Pum, né? Sobretudo com a idade dela, é um mangá que fez bastante sucesso com a galera ali entre 20 e 30 anos, que tem hoje entre 20 e 30 anos. Enfim, é um quadrinho muito pesado, vale dizer isso. Fala, como eu disse, sobre depressão, mas tentativa de suicídio, tem relações abusivas, enfim. Tem muita coisa rolando aqui, muita coisa que aconteceu com ela e que ela tomou uma atitude de colocar em páginas para ver se ajudava ela a lidar com isso. Pigmento, da Aline Zolvi, quadrinho muito aguardado, foi lançado ano passado pela Quadrinhos Nascia. É o primeiro quadrinho grande, né, de fôlego da Aline Zolvi, que já vinha se destacando em vários quadrinhos curtos, em coletâneas e tal. As histórias dela sempre eram comentadas pela galera que curte ler essas paradas. E aqui a Aline Zolvi vai trazer uma história, eu acredito que meio que autobiográfica, tá? É uma história que fala muito sobre os signos, não do zodíaco, mas os símbolos. O poder dos símbolos e o significado dos símbolos e como eles são mutáveis a depender das pessoas que os estão lendo, os estão interpretando. E o impacto desses símbolos em suas vidas. A protagonista aqui é uma tatuadora e ela conhece uma bibliotecária, bibliotecônoma, que recomenda um livro sobre símbolos para ela. Ela está atrás disso, quer entender um símbolo, e ela vai e recomenda esse livro. E nós vamos ver a relação entre elas duas se desenrolando e alguns bloqueios que ambas as personagens têm se desarmando à medida que elas vão se conhecendo, se entendendo e estabelecendo uma relação também com os símbolos particulares aqui. É um quadrinho muito bonito. O traço da Aline Zolvi é a cara da Aline Zolvi e dá para dizer também que a influência da Marjane Satrapi está por toda parte, né? Ela também é uma fã declarada da Amy Ferris, então não surpreende a Amy Ferris inclusive ser citada aqui em um livro que aparece no fundo de uma estante, enfim, vale a pena conferir. E aqui uma roubadinha, em um número só da lista eu coloco os volumes 8 e 9 da edição definitiva dos X-Men. Esses dois volumes, eles meio que unem a fase do Burnie, quando o Burnie sai lá no final da Fênix Negra e tal, Dia de Fronteira Esquecido, com o que sai na saga dos X-Men. Preenche esse vácuo aí, com o roteiro de Chris Claremont, claro, mas tem arte de David Cockrum, do Michael Golden, Brent Anderson, John Buscema, George Pérez, Paul Smith, Bill Sienkiewicz, enfim, uma galera muito boa. E tem a história da saga da ninhada, tem os Piratas Siderais e o pai do Scott reaparecendo, eles contra o Doutor Destino, enfim, muita coisa rolando, histórias muito clássicas, muito legais dos X-Men e que mantém o mesmo nível da fase do Claremont com Burnie e que vem depois do Claremont com John Romita Jr., por exemplo. São histórias atemporais, é o que fez os X-Men serem o que são hoje. E não é de surpreender que todo autor que entre nos X-Men vá buscar referências e plots aqui. Nessa fase, tanto ali do Giant Size X-Men até ali mais ou menos a saída do Chris Claremont, que é quando o Jim Lee assume e aí vira outra coisa, né? Vira realmente mais um gibi de super-heróis. Aqui era um novelão que o plot se arrastava e arrastava por várias edições sem você ter essa sensação de, nossa, Claremont tá me enrolando. Não, porque você se preocupa mesmo é com os personagens, suas vidas pessoais, enfim. Tem poucos vídeos no canal, mas eu já falei bastante sobre essa fase dos X-Men aqui. Talvez seja meu gibi ou fase favorita dos super-heróis. Outro jeito aqui que eu dei de incluir mais um quadrinho no meio foi os 2 volumes de Corto Maltese, pelo Hugo Pratt, os 2 primeiros, né? Uma Balada do Mar Salgado e sobre o signo de Capricórnio. E aqui cai no caso de Blueberry também, não é um faroeste, claro, mas eu acho que a galera precisa ir com certo preparo para ler esses materiais, porque eles são muito diferentes do que é produzido hoje em dia ou do que é produzido, sei lá, dos anos 70 para cá, por exemplo. Corto Maltese, se eu não me engano, começou a ser publicado nos anos 50 ou nos anos 40. Depois eu vejo melhor e coloco aqui embaixo.
Então o ritmo dele, principalmente nesse primeiro álbum, Uma Balada do Mar Salgado, começa muito lento, a história progride muito devagar, mas os personagens são cativantes, pô. Os personagens são muito bem escritos e fica aquela sensação nesse primeiro álbum de que não existe protagonista. Todo mundo tem ali um tempo de tela bem dividido, faz as coisas no seu tempo, e nem os antagonistas são totalmente antagonistas, eles têm nuances. Aqui aparecem personagens nazi, né? Aparece o Rasputin já na primeira história, e fica sempre essa parada, essa sensação de aventura, como o Tintin também é, né? Lá do RG, só que com um nível de pesquisa e de detalhamento e de nuance bem mais avançado do que Tintin tinha em suas páginas. Quando Tintin era uma aventura mais inocente, onde o personagem ia de um ponto a outro, enfrentando esses obstáculos, aqui às vezes o Corto Maltese vai parar num lugar que não ajuda em nada. Ele não é aquele aventureiro ávido por aventuras que vai buscando enfrentar os perigos, não. Ele tem o seu jeitinho de resolver as coisas e ele só quer ficar de boa, aparentemente. Corto Maltese, inclusive, que vai parar na Bahia. Tem alguns capítulos nesse segundo volume que se passam no Brasil. E aqui o texto do Hugo Pratt já está mais leve. Você percebe logo de cara que nesse álbum ele já está fluindo bem melhor e já causa uma melhor impressão para melhores leitores. E dá para começar por ele, tá? São histórias meio que independentes, embora sejam sequência uma da outra. Você pode começar sobre o signo de Capricórnio tranquilamente. E para terminar, o primeiro volume da coleção Crepax, Drácula, Frankenstein e Outras Histórias. O Crepax é conhecido principalmente pela Valentina, né? Sua personagem sensual ali, Femme Fatale, que aqui traz uma boa quantidade de histórias da Valentina. Acredito que tenha mais, mas é uma das partes mais interessantes do quadrinho, porque é uma parada muito difícil de compreender, embora as páginas sejam muito bonitas. Tipo, tem muita coisa acontecendo, personagens esquisitos, criaturas esquisitas do subterrâneo, umas teorias malucas de que a Terra também se desenvolveu internamente, né? Tem civilizações morando no interior da Terra e a Valentina acaba sendo uma vítima das circunstâncias e levada até lá junto com outros personagens, sociedades secretas, enfim, uma maluquice. E o Pratt não tá nem aí. Ele usa isso para pirar mesmo e criar páginas e composições totalmente absurdas e inventivas, né? E o traço dele, você pode ver, já é bastante sensual, né? Enfim, mas na história de Valentina, que vive o Crepax, aqui ele também faz adaptações do Drácula, que é a adaptação que eu achei mais legal das que ele traz aqui, que o traço dele ainda está muito bom, muito bonito e adequado para essa história. É uma adaptação, digamos, bem fiel até do Drácula, tá? Ele não inventa nem tenta criar uma parada sua, mas ainda assim deixa o traço dele, né? Ainda está muito semelhante ao traço que ele usou lá em Valentina. E o porém dessa edição é a história do Frankenstein, que aí já é uma parada também bem fiel, mas por ter sido feita nos anos 90, nós já vemos um artista em decadência aqui, né? O Hugo Pratt já não é o mesmo e sim, Drácula, apesar da história ser bem linear e fiel ao original, mas as páginas serem bem inventivas, o desenho ser bem bonito, enfim, a parada ser mais fluida, aqui parece um livro paradidático em quadrinhos da história do Frankenstein. Então, o ponto negativo desse primeiro volume é esse. Mas as histórias da Valentina e do Drácula já compensam e já formam um belo conjunto digno de estar entre os melhores do ano. E aí, gostaram da lista? Fala aí o que achou, se você concorda, teve algum quadrinho desse que você achou uma merda. Fala aí, comenta, vamos conversar sobre quadrinhos. Esse vídeo deve estar saindo no comecinho de fevereiro, se eu não me engano. Mas pro futuro aí vem mais vídeos de listas, não de melhores do ano, né? Mas como lista chama atenção, vou meter lista nesse começo de canal adoidado aí. Então se você gostou e se você curte listas, se inscreve aí, curte, compartilha, chama mais gente para ver lista por aqui e para ver resenha também, que eu não vou deixar de fazer resenha não, tá? Não, já deve ter saído algumas resenhas aí no canal, mas a meta é ter pelo menos uma resenha por semana, valeu? Falou então.